Olá, boa noite. Então, eu vou fazer agora com vocês uma revisão de sociologia sobre regime de governo, tá? Provavelmente vai cair na nossa prova de amanhã, eu espero que ainda esteja em tempo, né? Mas essa revisão já foi feita no GR8, isso aqui é apenas um complemento para que vocês deem uma melhorada aí no conteúdo. Além do regime de governo, vai cair também formas de governo, né? Então, vamos dar uma olhada também no material sobre formas de governo. Bom, eu acredito que já dá para a gente falar hoje sobre as duas coisas que estão bem entrelaçadas, né? Ah, o que seria, então, uma definição interessante para regime de governo? Regime de governo e forma de governo são uma mesma coisa? Eu não sei se vocês conseguem visualizar, eu compartilhei aí uma tela com vocês, inclusive é a tela lá do nosso conteúdo do GR8. Eu não tive tempo para fazer um slide, então eu compartilhei a própria tela aqui do texto que eu mandei, tá? Vamos dar uma olhadinha aí. Então, definição de regime de governo, né? Nós vimos nas aulas passadas que a forma de governo são aquelas mais burocráticas, adotadas, né, de uma maneira geral, por uma pessoa ou um grupo de pessoas para governar um estado, um país, um município, né? E aí, já o regime de governo, não. Eles dizem respeito ao modo como os governantes exercem o poder sobre os seus governados, tá? Então, vamos supor, o regime, a forma de governo é a monarquia, né? Então, o modo como o governo, ou seja, o monarca, vai exercer o poder sobre os seus governados é regime de governo. Ele está dentro de uma monarquia. Mas, por exemplo, uma monarquia é uma forma de governo e ela pode se tornar também um autoritarismo, que já é um regime de governo, entendeu? Então, é a forma como ele vai exercer, tá? Dentro da república, por exemplo, nós temos a democracia, né? A democracia já é também um regime de governo, tá? E pode também se tornar um outro regime de governo, que é o autoritarismo ou totalitarismo, nós vamos ver daqui a pouco, né? Então, vocês estão entendendo? A forma de governo, ela é mais abrangente, né? Já o regime de governo, não. Diz respeito a um modo mais particular de como o governo vai exercer o poder sobre os seus governados, né? Sobre aqueles que são submissos, sobre os cidadãos, tá? Bom, então, essa é basicamente a diferença entre regime de governo e forma de governo, tá? As formas de governo, foi muito refletido na Grécia por um filósofo chamado Aristóteles, que nós já falamos tanto, né? Ele analisou, então, as diferentes formas de governo que eram exercidas na Grécia. Por que ele fez isso? Tendo em vista mostrar o modo como o governo pode ser organizado para lidar com as questões do Estado. Então, o modo como o governo vai lidar com as questões do Estado já é o regime de governo. E Aristóteles já se preocupava com esse modo dentro do Estado, né? Dentro da forma de governo, entendeu? Então, Aristóteles ele reconheceu algumas legítimas e outras ilegítimas. Por exemplo, a monarquia, a aristocracia, a democracia são formas legítimas de governo, tá? Já a tirania, a oligarquia e a demagogia são as formas ilegítimas, certo? Uma democracia, por exemplo, pode se tornar uma tirania, né? Que já seria uma forma ilegítima, segundo o Aristóteles, tá bom? Bom, os regimes de governo, então, são menos fragmentados e aplicam-se a situações mais gerais, sendo, portanto, mais simples do que as formas de governo, tá? Dizem respeito ao modo direto como o governo exerce o seu poder sobre os governados. Nós vimos um exemplo na Venezuela, né, há pouco tempo. É um exemplo de um regime de governo ditador, tá? Um governo autoritarista. Então, ele exerceu uma forma de governo de uma maneira autoritária sobre os seus governados e acabou se tornando uma ditadura, né?
Bom, vamos ver o que mais que é importante aqui. Os regimes de governo podem ser divididos em democráticos, autoritários e totalitários. São as 3 formas. Vamos ver aqui. O regime de governo democrático é aquilo que nós já conhecemos, né? É estabelecido por um parlamento, há uma transitoriedade, ou seja, a democracia, no regime democrático, o governo ele é sempre substituído e tem a participação do povo, né? Então, de todas as maneiras, o povo escolhe, o povo elege e o povo reclama também, tá? E o povo tem o poder de tirar. Então, é um regime que leva em consideração a participação do povo nos modelos de representatividade, né? São as democracias participativas, né? Onde o povo elege os seus governantes, os seus representantes, tá? Bom, esse regime pode se tornar também um regime de governo autoritário, certo? Então, o autoritarismo, como uma forma de governar, assume um lugar de destaque quando um governante ou um grupo de pessoas participam do governo e assume o poder não reconhecendo os direitos dos cidadãos, tá? Então, quando alguém assume o poder não reconhecendo os direitos dos cidadãos e fazendo, aliás, a sua própria vontade, nós estamos diante de um governo autoritário, né? Que tomam, geralmente, os governos autoritários tomam as decisões políticas sozinhos, ou pelo menos tentam fazer isso, né, de uma maneira individualista, tá? E, geralmente, eles estão contrários à Constituição, já que a Constituição garante a democracia, a participação de todos, né? Então, geralmente, eles estão contrários à Constituição, tá? Tolindo os seus cidadãos nos seus direitos, tá bom? Bom, e o regime totalitário? Há uma diferença entre autoritário e totalitário, né? Então, vamos ver essa diferença. O totalitarismo é quando elevou-se à máxima potência as características do autoritarismo, tá? Então, quando se eleva ao mais alto nível de poder de um governo autoritário, ele se torna um totalitarista, tá? Ou melhor, ele controla não só a vida das pessoas, mas ele controla todos os aspectos da vida pública e particular das pessoas, entendeu? Então, ou seja, um governo ele pode se tornar totalitário, tá? Quando ele tende a controlar não só a vida particular, mas a vida pública e, enfim, controlar tudo, né? Já passa a ser um governo totalitário. Quem refletiu muito sobre os regimes totalitários foi uma filósofa chamada Hannah Arendt, tá? Então, ela é muito famosa, pesquisa muito sobre isso, é muito da ciência política, seria muito interessante depois para acréscimo de estudo, tá bom? Bom, eu creio que é o suficiente para vocês, acho que já está bem tranquilo com relação a esse conteúdo, tá? E façam as atividades de revisão que eu acho que vai ajudar bastante. Fiquem com Deus, muito obrigada e até breve, se Deus quiser.